Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, tantos que aqui presentes estão, quanto aqueles que estão de forma online também através do Facebook. Prezados irmãos, eu convido a todos a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo de número 14, oportunidade que nós estaremos estudando nesta noite, algo relacionado a um ensinamento muito profundo dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo, relacionado ao nosso Consolador, Santo Espírito de Deus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 14. Eu quero começar pelo versículo de número 16, versículo de número 16. Trata-se de um texto bastante conhecido, mas faço questão que todos acompanhem. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Por enquanto, este versículo. Meus prezados irmãos, nós falaremos hoje exatamente sobre o Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus Cristo aqui, dando as últimas instruções aos discípulos, São João, apóstolo, ele vai registrando aqui a fala do nosso Senhor Jesus, que ele rogaria ao Pai para que nos desse outro Consolador. Outro porque o próprio Senhor Jesus Cristo também é o nosso Consolador. E aqui o Senhor Jesus vai falando, para que fique convosco para sempre. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, e o próprio apóstolo São João, ele registra isto na primeira epístola, lá no finzinho da Bíblia, no capítulo 5, na primeira epístola do apóstolo São João, ele registra, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, o Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Eu sei que o assunto que nós vamos tratar nessa noite é um assunto conhecido. Nós já tivemos oportunidade ao longo da nossa vida cristã de estudar exaustivamente sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Mas sempre é bom nós recapitularmos, nós revermos tudo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, deixou para nós, para o nosso proveito. Então, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. No versículo 17, aqui de São João 14, o Senhor Jesus continua a dizer: o Espírito da verdade. Ora, se existe o Espírito da verdade, também existe por aí o Espírito da mentira. Aqui, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Veja que aqui, não poucas vezes, a palavra de Deus traz à tona a questão do mundo. Por exemplo, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando a palavra de Deus fala sobre o mundo, obviamente está falando das pessoas que não receberam a Jesus Cristo como seu
Salvador, que não tem a pessoa do Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Quando uma pessoa não tem a Jesus, significa que essa pessoa não tem como ter o Espírito Santo de Deus também. É exatamente o que Jesus está falando. Olha, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Como que uma pessoa pode ter o Consolador, Espírito Santo de Deus, se não recebeu a Jesus Cristo? Se fôssemos ler os versículos anteriores, nós leríamos aqui Jesus dizendo: quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz isto, mostra-nos o Pai. E Jesus continua ainda: mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Muitas pessoas falam de Deus, dizem que acreditam em Deus, mas não querem o Filho de Deus. Se a pessoa não quer o Filho de Deus, consequentemente, não tem como ela receber também o Espírito Santo de Deus. Não tem. Jesus ensinando aqui em São João 14, veja a profundidade dos versículos, que ao ler de forma corrida nós não compreendemos. Mas quando a gente para ler e mastigar as palavras contidas aqui, nós vamos ver a profundidade do que o Senhor Jesus estava tratando. Olha, o Consolador é o Espírito da verdade, versículo 17, estou relendo, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Quem não tem a Jesus Cristo não consegue ver o Espírito Santo de Deus, não consegue sentir o Espírito Santo de Deus, não consegue conhecer quem é o Espírito Santo de Deus. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nós, ao ler esse versículo, especialmente aqui o final, nós vamos nos lembrar que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós quem? Nós que recebemos a Jesus Cristo. Quem não recebeu a Jesus Cristo, não tem como ser o templo do Espírito Santo de Deus. Agora, é importante também a gente entender que o apóstolo São João, quando vai escrevendo a narrativa, a fala do Senhor Jesus Cristo, todos esses detalhes são importantes a gente guardar. Observem bem, eu vou retornar para a primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 5. O versículo 4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então veja a importância de crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não crer de boca para fora. Não isso. Acreditar, crer, é ter atitude. Indo um pouco adiante, nós vamos ver o versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Veja que Espírito aqui está com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. E o versículo 7, nós já lemos e vou reler. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito Santo, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Nós sabemos muito bem que o agir da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, é um agir uno, é um agir em que tem plena comunhão, plena ação entre as 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje eu não vou falar em detalhes sobre a Trindade, o estudo não é esse, eu quero me ater apenas à pessoa do Espírito Santo. Mas quando eu falo da pessoa do Espírito Santo, eu preciso entender
que só tem o Espírito Santo quem tem Jesus. E a palavra de Deus, em São João 14, ela vai trazendo justamente isso. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vejamos agora o versículo 21 de São João 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, olha a outra condição para ter o Espírito Santo de Deus. Uma outra condição. Aquele que tem os meus mandamentos, a palavra, e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Me manifestarei a ele como Jesus estava dizendo? Através do Espírito Santo, do Consolador. Indo um pouco adiante, veja que o apóstolo São Judas diz, não o Iscariotes, obviamente. São Judas diz, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Veja que São Judas teve essa dúvida. Por que a manifestação do Espírito Santo de Deus se dará apenas a nós e não ao mundo como um todo? Nós já lemos e aprendemos isso, justamente porque para receber o Espírito Santo de Deus, nós precisamos vencer o mundo, vencer a velha natureza. Nós vamos ver isso um pouco mais a fundo daqui a pouco. E Jesus responde a São Judas, no versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Veja, meus irmãos, que o Senhor Deus, ele trabalha de uma forma ordeira. Tudo que Deus fez e faz é de uma forma ordeira. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo com uma missão, e esta missão foi cumprida cabalmente. Quando o Senhor Jesus cumpriu a missão e foi assunto aos céus, ele enviou um outro Consolador, o Espírito Santo, que veio a nós e está em todos aqueles que receberam a Jesus como seu Salvador. Agora, nós precisamos compreender também que, ao ser uma pessoa, o Espírito Santo de Deus, a pessoa, ela entristece e também se alegra. Faz parte da natureza de uma pessoa. E o Espírito Santo também tem esse sentimento. Ele se alegra e também se entristece. Daí a importância de nós compreendermos como que isso se dá. E o apóstolo São Paulo, escrevendo a Éfeso, abra sua Bíblia por gentileza, na Epístola aos Efésios, no capítulo de número 4, nós vamos entender com profundidade quando que o Espírito Santo, ele se entristece e quando ele se alegra. Ora, se ele se entristece, ele não fica na pessoa. Mas se ele se alegra, ele fica na pessoa. O apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, nós vamos ver aqui no capítulo 4, a partir do versículo 22, por exemplo. Eu não vou ler todos os versículos, porque são muitos que eu preciso ler ainda hoje. Olha, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, da velha natureza, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido. Espírito aqui com letra minúscula, está falando do nosso, a renovação, do novo nascimento. Versículo 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não habita em lugar onde há mentira. E falai a verdade.
cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. E aí vem aquele célebre conselho bíblico: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque se der lugar ao diabo, o Espírito Santo sai de cena. Versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E olha só aqui o versículo 30, onde nós vamos chegar no assunto que trata do entristecimento do Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Veja, quando que o Espírito Santo de Deus se entristece? Quando tudo que antecedeu esse versículo, a velha natureza faz. O velho homem é o homem do pecado, ele age de forma errada, equivocada, enganosa, fraudulenta, injusta. Atitudes que desagradam ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não basta eu dizer que recebia Jesus como meu Salvador. Se porventura eu estiver vivendo na velha natureza, não adiantou eu dizer que aceitei a Jesus, recebi a Jesus, porque o Espírito Santo não está na minha vida. Eu preciso viver em novidade de vida. Aí sim, o templo do Espírito Santo continuará sendo eu, você, nós. Versículo 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, olha só, olha a lista de atitudes, de comportamentos que entristecem o Espírito Santo de Deus. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, está muito claro aqui para nós a lista de atitudes, de comportamentos que entristecem o Espírito Santo de Deus. Por outro lado, se nós fizermos o bem e aplicarmos lá Gálatas 5:22, os atributos do fruto do Espírito, seguramente nós podemos dizer que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Mas o templo do Espírito Santo de Deus precisa ter evidências. As evidências precisam ser claras, transparentes. Todos precisam ver as evidências do fruto do Espírito. Então, o ensinamento aqui a Éfeso também se aplica a nós. Precisamos compreender isso para jamais entristecermos ao Espírito Santo de Deus. Agora, quando eu volto aqui para São João 14, nós vamos ver ainda outras palavras do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no capítulo 14 de São João, como texto base desse ensino bíblico doutrinário. Vamos para o versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Já falamos sobre a plena ação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês se deram conta que no versículo 23, que nós lemos há pouco, de São João 14, o final dele diz:
que se nós, de fato, amar ao Pai e guardar a palavra do Pai, o Pai nos amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. O Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer em nós morada. Quem faz morada? Sinal que habita. Quando eu falo que sou o templo do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo, significa que o Espírito Santo de Deus está habitando em nós. Ele está morando na nossa casa. Só que para Ele morar na nossa casa, nós precisamos abrir a porta para Ele entrar. O Espírito Santo não entra em qualquer casa, Ele não abre a porta sozinho, não, Ele espera que nós tomemos a atitude, a ação de abrir a porta para que Ele possa entrar e morar na nossa casa. Agora, o Espírito Santo só vai morar na casa que estiver limpa. O Espírito Santo não mora em casa suja. Que suja? Que sujeiras são essas? Aquelas que nós lemos em Efésios. Mas indo um pouco adiante, versículo 25, diz: tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha só, quem é que enviou o Espírito Santo? O Pai. Em nome de quem? De Jesus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará. Veja o primeiro grande benefício aqui de ter o Espírito Santo morando na nossa casa. Ele nos ensinará todas as coisas. Ele abrange a totalidade, nos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar, além de ensinar, porque nós somos esquecidos. Nós somos esquecidos. Seja em qualquer matéria for, não sei qual é a sua formação, não importa, mas tenho certeza que muito daquilo que nós aprendemos, no dia a dia nós nos esquecemos. E quando nós voltamos a nos deparar com a matéria, lembrei. No que diz respeito à vida espiritual, é exatamente esse o trabalhar do Espírito Santo. Ele mora, ele habita no templo, que somos nós, e ao habitar, ele ensina todas as coisas a nós. Seja qual área da vida for, o Espírito Santo está para nos ensinar e também nos lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus nos diz. Ou seja, quando a gente precisa resolver uma situação adversa, quando a gente se depara com um contratempo, quando a gente está diante de um mar turbulento, quando a gente está navegando em alto mar e o mar está bravio, o Espírito Santo de Deus é Ele que vai nos ensinar, é Ele que vai nos lembrar de como nós devemos agir diante de uma situação adversa. Então são muitos os benefícios que o Espírito Santo nos traz. Agora, indo para o capítulo 15, mesmo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, lembrando que São João não tem Evangelho. Às vezes a gente escuta na leitura, vamos ler o Evangelho de São João. Não, São João não tem Evangelho, nem Marcos, nem Lucas, nem ninguém. O Evangelho é do Senhor Jesus. Capítulo 15, vamos lá para o versículo 26. Diz assim: mas quando vier o Consolador, próprio Senhor Jesus dizendo novamente, mas quando vier o Consolador, que eu quem? Senhor Jesus Cristo, da parte do Pai, Deus Pai, vos hei de enviar aquele Espírito, que Espírito? Da verdade, que procede do Pai, ele fará o quê? Ele testificará de mim. Veja outro atributo, outro papel do Espírito Santo de Deus. Ele testifica do Senhor Jesus Cristo, de tudo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós,
que está relacionado à nossa plena salvação, porque a nossa salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja que as coisas aqui vão se encaixando, vão se engrenando. O Espírito Santo da verdade procede do Pai, ele testificará de mim. E o que é importante, e o que vai acontecer depois? Jesus diz, versículo 27, e vós também, quem é templo do Espírito Santo, quem recebeu a Jesus e vive em novidade de vida, vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Essa palavra foi dita por Jesus aos discípulos e vem a todos nós hoje também. O Espírito Santo, ele está testificando do Senhor Jesus, o sacrifício que o Senhor Jesus fez, e quando ele habita em nós, nós precisamos testificar também, testemunhar. E de fato nós estamos seguindo as pisadas do nosso mestre, chamado Senhor Jesus Cristo. Agora no capítulo 16 nós vamos entender algo mais sobre o Espírito Santo. Capítulo 16 de São João. Veja o versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade. Jesus dizendo, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. O que Jesus estava falando? Quando eu for assunto aos céus, o Consolador virá. Se eu não for, enquanto não for, ele não virá. E Jesus vai falando, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Veja a ação concatenada aqui entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não para por aqui. E quando ele vier, ele quem? O Consolador, o Espírito Santo. O que ele fará? Ele convencerá o mundo. Lembra do mundo do capítulo 14 que nós lemos? O mundo que não aceitou ainda Jesus, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mundo esse que nós estávamos nele. Nós estávamos nesse mundo, mundo caído, mundo de pecado. Nós estávamos nesse mundo. Mas uma vez que nós aceitamos, recebemos a palavra do Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Uma vez que eu recebo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o que acontece? Imediatamente o Espírito Santo me convence do pecado. E quando ele me convence do pecado, não para por aí. Ele também me convence da justiça e do juízo. Observem, o mundo que nós vivemos, o mundo sem Cristo, é justo ou é injusto? Você que está aí em casa, você pode escrever. O mundo que está aí, o mundo, a humanidade de uma forma geral, que não tenha Cristo como seu Salvador, é um mundo justo ou um mundo injusto? Seguramente é injusto. A injustiça, meus irmãos, nós vemos todos os dias, em todos os segmentos da sociedade. Em todos os segmentos da sociedade. Mas aqui a palavra está dizendo, olha, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque não creem em mim. E por que da justiça? Porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo por quê? Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então veja aqui, 3 ações sequenciais do Espírito Santo de Deus na vida daquele que recebe o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, só para os irmãos fixarem melhor esse assunto, abra sua Bíblia também em Salmo
Salmos 89. Não feche, não tire de São João, não. Nós vamos ficar ainda no capítulo 16. Mas abra aí em Salmos capítulo 89, por favor. Salmos 89. Nós vamos ver aqui 2 versos importantes para embasar e facilitar o nosso entendimento quanto a esta ação do Espírito Santo. Veja que o salmista escreveu aqui, o salmista escreve o verso 7. Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Olha o verso 14 agora. Justiça e juízo são a base do seu trono. Veja que essas 2 palavras, justiça e juízo, estão lá nos versículos 10 e 11, respectivamente, de São João 16. Ponto e vírgula. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Por que o salmista está escrevendo isso e muitos anos depois o Senhor Jesus frisa novamente essa questão? Porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo caído, o mundo do pecado. O pecado entrou na humanidade lá no Jardim do Éden e desde então a injustiça impera. A injustiça impera. O juízo humano, ele é pervertido. O próprio profeta Isaías fala sobre isso. Ageu fala sobre isso, Abacuque fala sobre isso, Miqueias fala sobre isso. Agora, veja que o trabalhar de Deus, a base do trono de Deus é justiça e juízo. Não tem como ter um bom juízo se não tiver justiça. Não tem como ter um bom juízo se não tiver justiça. E para que haja misericórdia, tem que haver verdade. Por isso que o Senhor Jesus Cristo sempre em sua fala ele dizia, e muitas das vezes, em verdade vos digo. Porque Jesus é misericordioso, mas ele pauta pela verdade. A misericórdia de Deus só está onde há verdade. Onde não tem verdade, não tem como ter misericórdia. Então nós estamos vendo aqui que o que São João está escrevendo é a fala do próprio Senhor Jesus Cristo relacionada à ação do Espírito Santo, que veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A humanidade, meus irmãos, está perdida. Por quê? A humanidade que não tem Cristo como seu Salvador? Porque não tem o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos ensina tudo isso. Nós já lemos aqui. É o Espírito Santo que nos faz lembrar de tudo isso. O Espírito Santo é o Consolador. Por que a humanidade está oprimida? Por que a humanidade que não tem Cristo, ela se sente oprimida pelo pecado? Justamente porque não tem o Consolador. Querem ver? Salomão já dizia isso em Eclesiastes, vou fazer questão de ler. Eclesiastes, você pode abrir a sua Bíblia aí também, e ele já ia dizer aqui sobre 2 questões importantes. Primeiro, no capítulo 4 de Eclesiastes, logo no comecinho, o primeiro versículo, ele diz: depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, no mundo que a gente vive. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Veja que no Antigo Testamento, que não era o tempo da graça, o Espírito de Deus já agia de uma outra forma, mas também agindo como consolador. Mas quem não tinha o consolador, tanto quanto hoje quem não tem, vivem debaixo de um jugo da opressão. Por isso que Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, como isso acontece?
através da ação do Espírito Santo de Deus. Ainda em Eclesiastes, veja como funciona o juízo humano sem Cristo. Eclesiastes 8. Eclesiastes 8, versículo 11, diz assim: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, aqui na humanidade, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para quê? Praticar o mal. Quem pratica o mal? A velha natureza, o velho homem, o homem do pecado. Mas uma vez que eu recebi o Evangelho, o Espírito Santo entrou em mim, passou a habitar na minha casa, passou a habitar na sua casa, e ele começou a ensinar todas as coisas. Por isso, meu prezado irmão, minha prezada irmã, mediante as situações adversas, é muito importante que os atributos de Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, estejam em evidência. E vou destacar alguns aqui, não todos. Equilíbrio. Quem tem o Espírito Santo de Deus vive em novidade de vida e tem uma vida equilibrada. Ora, quem não tem uma vida equilibrada, logo tem uma vida desequilibrada. E uma pessoa desequilibrada não tem como o Espírito Santo estar na vida dessa pessoa. Domínio próprio, só quem tem o Espírito Santo de Deus, porque ele ensina a ter domínio próprio. Então é importante a gente saber entender como que o Espírito Santo de Deus trabalha. E entender também que se nós deixarmos o velho homem dominar o novo homem, o Espírito Santo bate em retirada. Por isso que o apóstolo São Paulo diz, e ele diz em uma passagem paralela, eu ia dizer aqui, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Falando justamente a crucificação do velho homem, da velha natureza. Agora, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim através do Espírito Santo. E ele diz, ó homem do pecado, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse vou e faço. Falando do velho homem. Quem me libertará do corpo dessa morte? Estava falando aqui justamente sobre as agruras da velha natureza. Mas uma vez que nós compreendemos a ação do Espírito Santo, nós vamos entender exatamente os benefícios de receber o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Ainda em São João 16, vamos para o versículo de número 12 adiante. Ainda tenho muito que vos dizer. Olha o que o Senhor Jesus estava falando, hein? Ainda, olha, se vocês estão achando que o assunto está extenso, está longo, o discurso é cansativo, eu tenho muito ainda que vos dizer. Mas vós não podeis suportar agora. Então segura um pouquinho. Mas olha, quando vier aquele Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, Consolador, o Espírito da verdade, o que ele fará também? Ele vos guiará. Nós já lemos no capítulo 14, versículo 26, que o Espírito Santo nos ensina, nos faz lembrar. Agora está falando que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Quem tem o Espírito Santo de Deus não vive na mentira. Porque não falará de si mesmo. O Espírito Santo não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Falando aqui da segunda vinda de Cristo. Olha o versículo 14. Ele quem? O Espírito Santo de Deus. Ele fará o quê? Ele me glorificará. O Espírito Santo glorificará a pessoa de Jesus Cristo
porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então veja aqui, meus irmãos, os tempos e movimentos. O Senhor Deus, depois que o pecado entrou no mundo, o Senhor se entristeceu. Não era esse o projeto de Deus. Era só o homem e a mulher terem obedecido, que o pecado não teria entrado. Mas depois que entrou o pecado, veio a morte. Mas diz a palavra de Deus que Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho. Olha só o benefício que nós recebemos. Ele nos deu seu único filho. Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho. Para quê? Para que viesse até aqui, entregasse a sua vida, substituísse aquela alegoria do velho pacto, que era o sacrifício de animais, e ele, uma vez só, entrasse no Santo dos Santos, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele foi para a cruz, como ovelha muda. E lá ele sofreu tudo que os irmãos sabem muito bem. Mas quando ele estava já nos seus últimos momentos aqui, nesse corpo humano, ele disse: Pai, olha a submissão de Cristo, hein? Se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Passado ainda os sofrimentos que Jesus Cristo foi acometido, no último suspiro ele disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Está consumado, Pai. O que o Senhor, meu Pai, pediu que eu viesse fazer, eu fiz. Está consumado. E o que acontece imediatamente? Ele é assunto aos céus, ele se apresenta em várias e várias situações, como Cristo ressurreto, os irmãos bem sabem, né? Mas quando ele é assunto aos céus, o que acontece? Ele envia a nós o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Esse Consolador, quando chega a nós, ele age como? Age na vida daqueles que recebem o Evangelho. Ao receber o Evangelho, o Espírito Santo entra na casa. Quando a porta é aberta, ele entra e convence do pecado. Opa, olha, agora você tem que nascer de novo, porque se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Ah, tá bom, eu preciso nascer de novo. Nasci de novo, maravilha, o Espírito Santo entra, convence do pecado, da justiça e do juízo. Feito isso, quais são os benefícios? Ele nos ensina, ele nos faz lembrar de todos os benefícios que o Senhor Jesus deixou a nós. E agora ele nos guia em toda a verdade, porque agora nós não andamos mais na velha natureza. Versículo 14 de São João 16: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Jesus dizendo: e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Vejam, meus irmãos, que nesse estudo bíblico doutrinário de hoje, eu não estou entrando aqui na questão dos dons do Espírito Santo, não. Primeiro eu estou falando sobre a relevância de receber, e que o Espírito Santo de Deus habitar nesse tempo. Estou falando primeiro dessa parte. Numa outra oportunidade, nós falaremos sobre os dons do Espírito Santo de Deus. Mas aqui, nós precisamos entender que nós vivíamos no mundo, nós estávamos no pecado, mas nós fomos enxertados na videira, na oliveira, na figueira. Nós fomos enxertados. Nós estávamos mortos no pecado, mas só que Jesus veio trazer vida para nós.
e fomos enxertados na videira, na figueira, na oliveira. E feito isso, o que é que nós recebemos? Toda seiva, tudo que tem na raiz, tudo que passa pelo tronco, chega até os galhos, chega até os ramos que foram enxertados, e nós começamos a dar fruto. E este ramo que estava morto, este ramo que estava seco, este ramo que não tinha folha, a partir de então começou a ter folha verde e começou a dar fruto, fruto digno do quê? De arrependimento. Meus irmãos, os benefícios são muitos, poderíamos citar muitos outros aqui, mas eu quero me ater e frisar todos esses que nós lemos desde o capítulo 14. Pare um pouquinho. Como eu parei muitas vezes durante o estudo bíblico, enquanto eu estava preparando esse estudo, eu parei muitas vezes para entender, como nos Salmos. Sabe os Salmos, quando muitas vezes nós estamos lendo e aparece lá entre parênteses, Selá. Essa palavra significava um tempo de respiro. Quando o salmista estava cantando ou falando, salmodiando, chegava um momento que ele parava. Justamente o Espírito de Deus fazia com que ele parasse, para que aquele que estivesse escutando pudesse mastigar aquilo que estava recebendo. Por isso está lá entre Selá. Sempre que tem essa palavra, espere, mastigue, respire, procure entender o que é que tem nesta palavra. E quando eu estudava, eu justamente parava e refletia: poxa, o Espírito Santo está me ensinando. Eu estou diante de uma adversidade, eu preciso aprender. Que ensinamento é esse? Eu preciso aprender como agir em meio à adversidade. Não só isso, quando chega o mau tempo, porque o mau tempo chega de repente. O mau tempo chega de repente, especialmente quando chega naquela estação climática que tem as tempestades. Muitas vezes você sai de casa sem um guarda-chuva, sem uma proteção adequada, e de repente no meio do caminho cai aquela tempestade, o mau tempo. Salomão fala sobre o mau tempo. O mau tempo cai de repente sobre o homem. O que é que acontece? Quem tem Cristo Jesus e é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo faz lembrar como reagir diante às adversidades. Tudo que nós aprendemos na escola bíblica dominical, no culto de doutrina, no culto de gratidão ao Senhor, na oração, o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus nos ensinou. E ao nos fazer lembrar, Ele também nos guia. Vocês lembram do Salomão dizendo: do homem são as intenções e preparações do coração, mas do Senhor, a resposta da boca. Quando isso acontece? Quando o Espírito Santo habita em mim. Ele me guia. Quando o Espírito Santo não está em mim, porque eu entristeci, como lá em Salmo 51, o salmista: ah, Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Não, irmão, não deixe o Espírito Santo sair da sua vida por nada. Ou seja, faça com que a sua nova natureza, a nova criatura precisa vencer a velha natureza dioturnamente. Aleluia. Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. O salmista, o Davi, ele entendia plenamente a importância de ter o Espírito de Deus na vida dele. E quando ele nos guia, ele nos faz andar em terra plana. Porque, meus prezados irmãos e amigos, estamos indo para o final já, nós estamos andando nesse mundo em um campo minado. O diabo, ele distribuiu minas em todos os cantos. É como você vê um campo de guerra. É como se deparar com um campo de guerra na televisão. Você olha lá, olha, isso aqui é um campo de guerra, e você vê pessoas com a perna decepada, pessoas que perderam a vida porque pisaram sobre a mina que o inimigo armou. Espiritualmente falando, nós vivemos num campo minado. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, ele nos faz desviar das armadilhas do diabo.
O Espírito de Deus nos faz desviar das ciladas do inimigo. Por isso que é importante ter o Espírito Santo. E aí ele nos guia em toda a verdade. Porque nada podemos contra a verdade, meus irmãos, senão pela verdade. O que Jesus disse? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não vai. Então lembrem-se de Salmo 89 que nós lemos lá. O trono de Deus, qual é a base? Justiça e juízo. Divino, não humano. O que é que vai adiante do trono de Deus? Misericórdia e verdade. Tudo que o Senhor Deus faz está dentro desses 4 pilares. Esses 4 pilares é o que deve reger a vida de uma pessoa salva na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então veja que são muitos os benefícios do Espírito Santo de Deus, muitos os benefícios. Quando nós nos deparamos com pessoas que até se dizem cristãs, pessoas que se dizem evangélicas, pessoas que se dizem que fazem parte do mundo gospel, meus prezados irmãos, se não vivem em novidade de vida, nada adianta dizer. Se não andar como sendo nascido de novo, não adianta andar com a Bíblia debaixo do braço. Mas nós precisamos nos ater à palavra de Deus, porque esta palavra é poderosa para transformar qualquer vida, de qualquer credo, de onde estiver essa pessoa, que ouvir a palavra de Deus e receber o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa terá a ação do Espírito Santo no seu coração, convencendo ela do pecado, da justiça e do juízo. Meus prezados, vale muito servir a Jesus Cristo, nosso Senhor. Vale muito ser fiel a Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. As adversidades da vida, meus irmãos, não se comparam com a graça de Deus que está manifestada, trazendo salvação a todos nós. Nós precisamos compreender todos esses benefícios. Veja que poderia ler muitos outros textos ainda, mas não faremos isso por conta do horário, mas toda a parte principal já trouxe para os irmãos. Poderia ler aqui Romanos 8, muitos versículos, mas já que falei de Romanos 8, eu vou ler outros 2 versículos aqui para a gente finalizar essa mensagem. Romanos 8, abre a sua Bíblia. Eu vou finalizar com esses versículos aqui. Eu ia ler muitos outros, mas não vou não. Romanos 8,16. O mesmo Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se você tiver dúvida, você pode ler os versículos anteriores aqui. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Versículo 14. Versículo 17 agora. E se nós somos filhos, somos também herdeiros também. Herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Versículo 26, olha o que acontece em oração. E da mesma maneira também, o Espírito Santo de Deus ajuda as nossas fraquezas. Além de tudo que nós já aprendemos, relembramos aqui, o Espírito Santo de Deus ajuda as nossas fraquezas. Por quê? Porque em oração nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Nós não sabemos. Mas o mesmo Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que maravilha, meus irmãos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito Santo de Deus. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então veja, que seja qual for a situação da minha vida, da tua vida, do momento que nós estamos atravessando,
se eu recebi o Evangelho de Cristo, estou vivendo em novidade de vida, tenho o Espírito Santo de Deus neste templo, estou vivendo como sendo a nova criatura, se aplica o versículo 28 de Romanos 8. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. A sua adversidade, a minha adversidade, contribui juntamente para o bem. É nela e através dela que o Senhor nos dará a vitória. É através dela que o Senhor vai se manifestar. E o Espírito Santo nos direcionará em tudo para a glória de Deus Pai. Nós vamos terminar esse culto de doutrina bíblica agora em oração. Eu quero orar por você que está em casa também. Nesse momento eu tenho recebido muitos pedidos de oração, tanto do ministério, pastores que estão internados com Covid, tanto quanto irmãos, amigos nossos, do grupo que temos aqui do Jabaquara. São muitas as necessidades. Meus irmãos, nós não podemos relaxar em relação aos cuidados, às precauções que nós temos que tomar frente a esta pandemia. E também sempre buscar ao Senhor, orar ao Senhor Deus, para que Ele tenha misericórdia de nós, nos guarde e nos livre desses males, desses tempos que estamos atravessando. Então vamos orar agora. Curve a sua cabeça, por favor. Quinta-feira, permitindo o Senhor Deus, às 20 horas estaremos aqui, em oração. Estaremos aqui, faremos também oração pastoral. Conto com a cooperação de todos vocês. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, nós aprendemos agora mais uma vez a Tua palavra. Estamos sempre aprendendo, Senhor. E que esse aprendizado seja crescente. Que haja sempre um desenvolvimento na nossa vida espiritual, um crescimento na nossa vida espiritual. Pois o Teu Santo Espírito está sempre nos ensinando, Senhor. Sempre nos ensinando. Sempre nos fazendo lembrar tudo que o Senhor deixou para nós, para o nosso bem. Nesse momento, Senhor Deus, eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Senhor, estenda as Tuas mãos em favor de todos aqueles que estão enfermos, estão acamados. Senhor, tantos pastores têm nos pedido, Senhor, quantos nossos irmãos, amigos, estenda as Tuas mãos de misericórdia. Senhor, cura esta enfermidade, Senhor, da vida dos Teus filhos que Te servem fielmente. E aqueles, Senhor, que ainda não se decidiram para Ti, que o Senhor também possa ter misericórdia, curar dessa enfermidade, e que eles possam receber também o Teu Evangelho e a ação do Teu Santo Espírito, para que possam, Senhor, ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Amado Deus, visite, Senhor, os meus irmãos que estão no leito da enfermidade, que estão nos hospitais, que estão acamados. Senhor, visite, faça a Tua obra maravilhosa, curando, pois o Senhor é o médico dos médicos. Senhor, faça a Tua obra. Nós suplicamos a Tua intercessão, a Tua intervenção, Senhor. Nós suplicamos a Tua intervenção e a intercessão do Senhor Jesus Cristo junto a Ti, Pai. Nós apresentamos todas as vidas em Tuas mãos. Cuida delas, Senhor, e restabeleça a saúde de cada um. E que eles possam também testemunhar que só o Senhor é Deus, Senhor, e o Teu nome ser sempre glorificado e exaltado. Nós entregamos todos em Tuas mãos, certos que o Senhor tem tido cuidado de nós. Senhor, deixo agora a bênção apostólica para todos nós. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não somente hoje, mas para sempre. Digamos amém. Amém.